Sejam muito bem-vindos a mais um Entre Nós. E esse Entre Nós está muito mais que especial. Tem uma pessoa especial que eu já apresento para vocês. Nós estamos num cenário especial também, que vai ficar só entre nós esse finalzinho de ano, esse último programa. E viemos conversar sobre como encerrar emocionalmente esses ciclos para a gente começar o próximo ano de uma forma muito mais leve. E aqui uma pessoa super especial. Obrigada, Carol, por receber aqui praticamente na sua casa, com esse cenário incrível. A família Proeste, mais uma vez, recebendo a do Vale TV, TV Nova Serrana. E assim, eu fico muito feliz mesmo de conseguir encerrar esse ano do Entre Nós com você e principalmente nesse ambiente tão iluminado que é seu espaço de trabalho, que você nos acolhe super bem. Muito obrigada pela sua... Imagine, já é um prazer todo meu receber vocês, a equipe do Vale TV, aí dessa rádio que é incrível, da TV maravilhosa, e é sempre muito bom ter vocês aqui com total cordialidade, profissionalismo, passando um pouco do que é esse ambiente de concessionária, ambiente feminino e da Proeste Avaré. E nada mais do que especial nós conversarmos mesmo, Carol, fazendo assim, não uma retrospectiva, porque eu falo que o ano de 2022 foi um ano muito desafiador, eu sendo psicóloga clínica e tudo mais, quanto às situações nós passamos de pessoas próximas, não, então assim, eu não conheço uma pessoa próxima que não tenha passado por um momento assim, de uma grande instabilidade, até as coisas começarem a estabilizar. Então imagina o mercado, um monte de coisa, e eu sempre acompanhando você, uma frase que eu levo para o meu ano, que eu peguei sua mesmo, que é assim, não é fácil, mas também não é difícil. Virou minha premissa e é isso que eu também quero que seja um dos temas do programa, porque assim, esse ano não foi fácil, mas também ele não foi um ano difícil. A gente conseguindo equilibrar os pratos, conseguindo encerrar esses ciclos, para a gente começar a caminhar. E assim, para você, um apanhado geral, como que vai ser encerrar emocionalmente esse ciclo, emocionalmente esse ano, com essa família Proeste, com tudo isso, como que vai ser e quais são esses próximos planos para o próximo ano? Pegando um gancho aí no que você falou, Gé, não foi fácil, mas também não foi difícil. Por quê? Porque o ser humano ele tem o dom de se adaptar às mudanças e ao novo, né? Então foi um ano que eu tenho falado que foi um ano pesado, um ano puxado, mas que a gente deu conta por conta dessa habilidade de adaptação nas mudanças. Aqui para o mundo da empresa, para o mundo comercial, né, corporativo de funcionários, a gente também passou muitas situações, né? Porque, primeiro, carro não dá trabalho, né? Carro não tem emocional, carro não tem alguns problemas. Agora, os seres humanos, sim. E eu sempre falo que o nosso maior patrimônio são as pessoas, né, da empresa. Então, a gente levou isso de uma maneira mais leve quanto à produção, as metas, os objetivos. A gente foi mais humano nas cobranças, por conta de tudo que vem acontecendo. Eu sempre falo que agora a gente já está se estabilizando rumo ao alvo, à meta. Entregaremos um ano muito bom. Foi um ano que conseguimos cumprir todos os nossos objetivos, porém pouco mais puxado, né? Com uma capacidade de carga maior. Mas levamos muito bem e eu sempre falo, a gente precisa escolher os nossos difíceis. Nada vai ser fácil na vida da gente, não é verdade? Sim. A gente precisa escolher o nosso difícil. Então aí... Perfeito, Carol. Eu também pegando o seu gancho dessa fala, realmente é isso. A Carol me disse uma coisa assim, cada vez mais humano. E eu sou cheio de frase e tudo mais, que fica assim ecoando. E uma frase que eu gosto muito, né, de hoje, que fala que cada dia eu sou mais humana e menos perfeita. Porque é mais ou menos aquela música da bailarina, sabe? Só a bailarina que não tem. Então, quando você vê a performance de uma bailarina, você não consegue ver o quanto que ela precisou se dedicar para aquela perfeição. Então, assim, é muito desgastante, cara. Eu observo isso no consultório, na vida. Quanto que é desgastante uma pessoa tentar ser perfeita o tempo todo. Mas quando nós nos colocamos numa situação de humanos, de seres humanos, a gente consegue atingir o outro de uma forma muito mais real. Porque senão fica aquela coisa inalcançável. E hoje, assim, quando nós seguramos a mão do outro, agora, por conta da situação, a gente pode abraçar o outro, é uma questão de acolhimento, de
uma sensação de proteção, de cuidado, e isso vai fazendo com que nós conseguimos resgatar o nosso eu. Eu sempre falo muito isso para os meus pacientes, que para a gente conseguir encerrar qualquer coisa que são ciclos, a gente precisa aprender a entender e principalmente nos acolhermos, porque hoje a falta de tudo que nós podemos observar, a maior de todas é essa questão de amor. Então, o quanto que às vezes nós não temos essa compaixão, essa empatia de nos colocarmos no lugar do outro. Tá puxado para você, tá puxado para mim, cada um com a sua régua, cada um com o seu difícil, cada um escolhendo o seu difícil, que é a frase que eu também sempre gosto, é difícil você ter trabalho, mas é difícil você também não ter, é difícil ser casada, mas é difícil você também não ter, é difícil filho, mas é difícil também. Então, os pratinhos que nós equilibramos diariamente têm sido cada vez mais pesado porque nós estamos cansados. Igual esse copinho d'água, assim, sempre eu mostro isso no consultório como exemplo, que assim, se eu ficar segurando esse copo d'água até o final da gravação, o meu braço ele vai chegar a formigar, Carol. Não é a quantidade de líquido que tem aqui dentro, não é se está cheio ou se está vazio, mas é o tempo que eu carrego tudo isso. Então, para a gente conseguir encerrar um ciclo, você imagina quantas coisas eu preciso aprender a ressignificar, que é dar esse outro significado. Quantas pessoas emocionalmente chegando no consultório esse ano que ainda tem relações mal resolvidas com a sua criança interna, então às vezes aquele adulto muito agressivo, mas ele não recebeu, então é muito difícil a gente dar o que nós não tivemos, mas hoje com tanta informação, quando a gente aprende a acolher essa criança, a gente aprende e a gente entende que os nossos pais fizeram, que eles puderam fazer na medida do possível, igual você faz para o seu príncipe, né, e para a sua princesa. Quando você fazia a mamadeira para ele, você não escolhia o leite melhor, se colocava na mão, não podia estar quente nem frio, não era o leite perfeito para ele? Era, na minha opinião, no meu ponto de vista. No seu ponto de vista, então. Quando você fazia a mamadeira para o seu bebê, né? Já está um moço grande. Você fazia através da sua régua e você sempre fez esse melhor, não foi? Eu sempre falo aqui não me meça com a sua régua. Às vezes a minha é maior, a sua menor. Então esse ano eu aprendi o meu lado humano, né, que eu acho que é o melhor, né? Eu sempre falo que quando você tem um lado humano muito bom, o seu profissional também vai ser muito bom, entendeu? E você não perde o ponto por isso, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Carol, você é superior e às vezes as suas atitudes não são tão superiores. Eu falo assim, porque é meu lado humano. Sim. Eu sei a hora que eu tenho que pedir, sim, eu sei a hora que eu tenho que mandar e isso faz parte. E quando você fala da infância da gente, nenhuma mãe faz o que não é bom, né? Ela tem a visão do que é o melhor, né? E mesmo que eu tente ser perfeita com o Valentim, é o meu perfeito, sim, não é o perfeito que é melhor para ele. E quando que ele vai descobrir isso? Quando ele for grande. Sim. Que não era o perfeito para ele, sim, era o perfeito para você, mãe. Sim. Mas eu não tinha como saber esse perfeito, né? Sim. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem seres humanos doentes pela cobrança, pela perfeição. Eu mesmo sou uma pessoa que eu me cobro demais a perfeição, eu me cobro demais a minha alta produção, eu me cobro, não, eu tenho que ser a melhor, né? Sim. E às vezes eu não preciso ser a melhor, né? Mas o quanto que, querendo ou não, socialmente existe essa busca dessa validação do outro, isso, né? Principalmente trabalhando em larga escala, numa concessionária de super renome, isso na sua vida. Mas assim, o quanto mais humana você é, o quanto profissional você vai ser excelente, que é muito difícil. Uma coisa não desvincula da outra, né? Não tem como eu ser um excelente profissional se eu não sou uma boa humana, porque assim, a gente não deixa em casa, né, Carol? Fala, não, só vai a Carol, só a Carol gerente trabalhar. Né? Não, e a gente é um conjunto de qualidades e de defeitos. Nenhum ser humano foi feito só com uma mistura. Sim. Ele foi feito com todas as misturas possíveis, né? Sim. Todo mundo tem um pouco da sua personalidade do ruim, a sua personalidade boa, o seu tiquinho de inveja, o seu tiquinho de gratidão, sim, o seu tiquinho de tudo. Eu acho que isso que consiste um ser humano, sim, né? E a somatória de tudo isso, né, Carol? Isso. E é lindo ver até a relação que você tem com a sua filha, com o seu filho, aquele dia que nós fizemos outro. E assim, é muito apaixonante, porque assim, eu vejo em você uma figura muito maternal, sabe? Muito de mãe, de acolhe, então realmente, de acolhedora, sabe? De querer dar abraço, de colo, você tem muito estereótipo disso. Então, imagino para as pessoas como seja assim, meio, às vezes até confuso, porque você é muito boazinha, mas
você consegue ser uma mãe Isso. suficientemente boa, mas quando precisa, porque mãe boa a gente acha que só passa a mão na cabeça. Não, mãe boa tem que ser enérgica, tem que colocar limite, porque senão, sabe, as coisas começam a degringolar de uma forma que a gente perde o freio, né? Vai perdendo o freio, vai perdendo a direção. E eu acho que o que nos mantém firmes é a gente se olhar, se auto-identificar, né? Eu me conhecer, né? Sim. O autoconhecimento, né? Porque eu não consigo ser um ser humano melhor se eu não me autoconhecer, né? Senão você vira uma cópia. E as pessoas estão ficando doentes por serem cópias, entendeu? Por tentarem ser o que não são. Sim. Por tentarem fazer o que não são, justamente por cobrança, aceitação, até na maternidade. Então, às vezes, você força uma situação. E eu sempre falo, às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho a capacidade do MS-10, eu estou carregando um treminhão. Eu estou carregando, mas está puxado, entendeu? Eu consigo carregar, mas a minha capacidade é de 1000 quilos, eu estou carregando 10.000 quilos, entendeu? E não precisa, às vezes, né, Carol? Daí que entra esse lado humano, que de verdade, muitas vezes nós carregamos coisas que necessariamente nós podemos pedir ajuda, né? Nós podemos. Então, existe ainda pessoas de coração muito bom que a gente fala, olha, Carol, tá assim, tá assado, não tô. Então, você aprender a rebolar e conseguir equilibrar todos esses pratinhos, porque assim, é humanamente impossível a gente equilibrar todos os pratos, mas você conseguir equilibrar todos os pratos, não arremessar nenhum, não quebrar nenhum, isso já foi um ano de muita vitória. Então, exatamente, encerrar esse ciclo, encerrar o ciclo emocional desse ano é você conseguir se rever. Então, assim, eu, Jéssica, tenho minhas qualidades, tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, mas enquanto eu não conseguir acolher essa criança que muitas vezes ficou machucada em algum momento, enquanto eu não conseguir perdoar, figura de mãe internalizada, figura de pai internalizado, muitas vezes eu busco muito essa aprovação no outro, essa validação nas outras pessoas. Então, hoje em dia, com todo esse excesso de tecnologia, eu sinto muito isso também, Carol, caso você também tenha, concorde ou não, as pessoas elas buscam muito isso, essa validação. Mas o quanto às vezes conversa, porque a gente vai lá, faz uma coisinha ou outra, mas é uma edição tão pequena da nossa vida, é um e minuto. A pessoa não acha assim, que... fala, eu vejo a gente que está aí, a gente que entrou, né, para esse mundo digital, virtual. Quando fala do metaverso, eu falei, eu já entrei no metaverso, porque a internet é o metaverso, né? Uma vida... Me perguntaram ontem numa perguntinha, nossa, como você faz para dar conta de tudo da sua casa? Você tem... Eu não dou conta de tudo, mas eu não posso vir falar para você o que não dá certo. Se for para mim transmitir tristeza, as coisas ruins, eu não vou estar aqui. Então, é um cantinho que eu procuro passar o que eu consiga dividir, entendeu? Agora, eu não vou passar tristeza, eu não vou passar sofrimento, eu não vou passar ali algo que entristeça quem está me vendo, entendeu? Então, não é, porque eu não filmo as coisas ruins que me acontecem, eu não filmo a hora que eu estou chorando, eu não passo para você os problemas que eu enfrento aqui na concessionária, os dias que eu não bato meta, eu vou mostrar os dias que eu consigo bater meta, porque isso encoraja você a bater também. Com certeza, e serve de inspiração para outras pessoas, e falar assim, nossa, Carol, uma mulher tão forte, maravilhosa e tudo mais, mas como assim ela chora, né? Assim, nós somos Aí humanos. as pessoas me veem e falam, nossa, mas você tá... Esse dia eu chorei perto de uma pessoa, nossa, mas você tá chorando. Eu falei assim, viu? Eu choro, eu sou ser humano. Nossa, mas quando você aparece, minha mãe fala, nem parece que você tá tão ruim assim, porque hoje você filma. Eu falei, mãe... Olha só, é um pedacinho, né, Mico? As próprias pessoas veem isso, eu falo assim, viu? Eu gravo 1 minuto, divididos em 10 segundos. Sim. E olha, E uma parece vida uma e 24 eternidade, horas, né? e parece uma eternidade. Então, às vezes, essa dissociação, então, para a gente conseguir encerrar é isso, qual que é a minha vida, qual que é a minha régua, o que que eu quero, o que que eu espero de tudo isso, o que que eu espero, o que que eu almejo. E uma coisa que eu sigo muito é assim, será que a Jéssica, criança, sentiria orgulho, a Jéssica hoje, assim, sempre, a minha régua, eu pego pela minha régua, eu não vou pegar a régua da Carol, de ninguém. A minha régua, assim, vamos lá, a Jéssica que eu gostaria de ser, a Jéssica que eu fui, estaria orgulhosa da Jéssica de hoje? E sim, estaria, porque eu consegui sobreviver a mais um ano, estou conseguindo administrar, estou conhecendo anjos na minha vida, a Carol foi esse anjo que eu conheci esse ano, né? E assim, a gente super bateu afinidade e tudo mais, nós tivemos um evento. Parece que se vê todo dia, né?
Não, é uma coisa que se fala assim, parece que eu vi ontem. A gente é meio que vizinha, eu passo na frente da casa dela, às vezes eu mando um pensamento positivo, a gente sempre está no coração uma da outra, você não faz ideia de como esse ano foi um ano muito enriquecedor, muito desafiador, mas muito enriquecedor por conta dessas experiências, das pessoas bacanas que a vida proporcionou. E eu achei isso lindo mesmo da sua história, sabe? Você sabe que eu tinha uma dificuldade, Jéssica, eu acho que é para todo mundo. Eu tinha muita dificuldade em aceitar um elogio, sabe? E esse ano, mas eu já ouvi várias pessoas, psicólogos, falar, não, você tem que se aceitar, você tem que se reconhecer. E eu tinha esse problema. Eu nunca achava que eu era o que eu sou. Então as pessoas falavam, nossa, você é uma mulher. E eu não achava. E esse ano eu comecei a me reconhecer. Perfeito. Então, hoje, quando alguém me elogia, quando alguém fala, eu falo, ai, obrigada, porque eu sei que eu sou. E é mesmo, Ah, imagina, são seus olhos, não. É os meus olhos, porque você tem que se sentir, entendeu? na verdade. Então, eu acho que as pessoas precisam se reconhecer, dar valor. Hoje eu aprendi, ontem eu fiz até um post sobre isso, né? Agradeça a você, que você é sim. Jamais negue um elogio, jamais menospreze o que você conquistou. Comemore os micros resultados. Então, eu aprendi esse ano a comemorar cada dia que eu consiga fazer um exercício físico, para mim é um resultado gigante. Nossa, mas para mim é. Porque eu nunca fiz. Na minha régua não tinha. Não tinha. Sim. Então, para mim é um resultado. Cada folha de um livro que eu consiga terminar, para mim eu comemoro. Perfeito, Carol. Então, hoje eu me reconheci. Sim. Como só eu tenho que ser muito grata a mim de sobreviver, de dar conta do que eu tenho que fazer. Não é dar conta de tudo, mas dar conta com o melhor, da melhor maneira possível. Você não precisa dar conta de tudo, mas tudo que você fizer, faça ser melhor. Sim, exatamente não isso. Já temos que encerrar esse bate-papo, ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, mas o que a Carol trouxe, então assim, para encerrar esse ano de uma forma muito mais leve, deixa as coisas fluírem. Peça ajuda quando precisa, não precisa ser perfeito, nós precisamos ser cada vez mais humanos e principalmente ser humano é nós nos respeitarmos. Igual agora a Carol disse, vamos pegar a nossa régua pela nossa régua, porque assim, para quem faz atividade física todos os dias, ok, vamos fazer um dia mais, um dia menos, indiferente, mas para quem não faz o ano inteiro, faz um dia, isso a gente tem que brindar as micro vitórias todos os santos dias, mas tem vários estudos psicológicos e tudo mais que mostra, por exemplo, uma pessoa ganha na Mega Sena hoje, ela vai ficar feliz. Na hora, vem esse pico de emoção, euforia e tudo mais. Depois de 3 a 6 meses, ela vai estar igual ou até pior. Porque assim, não são as grandes coisas na vida que fazem a diferença. É isso. Hoje eu consegui levantar bem, Carol. Hoje eu consegui fazer minha oração. Hoje eu consegui fazer minha atividade física. Hoje eu consegui falar o quanto que eu amo meu marido. Hoje eu consegui ter um gesto de cuidado com a minha família. Isso é uma grande vitória. Para quem às vezes passa por uma sensação, uma situação que fica um pouco debilitada e tudo mais, quando a gente vê que assim, eu consigo, tem uma água tocando minha cabeça, quando você não consegue tomar um banho, você aprecia o chuveiro caindo, você sentindo o cheiro, gratidão, é um processo de gratidão, de você estar viva, nós estamos aqui, nós estamos com saúde, então encerrar esse ciclo emocionalmente, o que eu acredito que seja, o que eu faço é a gente conseguir organizar as coisas dentro da gente, ressignificar, conseguir se perdoar, conseguir perdoar as pessoas que estão e a gente seguir, principalmente com essa questão desse amor próprio, nos respeitando em primeiro lugar. Uma frase que eu sempre falo, que é assim, o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E a gente precisa aprender a se amar para a gente amar o outro, senão a gente não consegue. Né? Senão você vai amar o outro como você se ama. Sim. E a gente precisa aprender a se amar, senão como a gente ama o outro não sabendo nos amar. Isso aí. Carol, muito obrigada pela sua Obrigada, participação. Jéssica. Você é sempre uma querida, um doce, você sempre trazendo palavras que encorajam e que dá consolo, né? E você também, isso que é importante. sabe que você é muito especial. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o ano que vem. Esse foi mais um Entre Nós.